É muito importante você conhecer o princípio da preferência direcional. Preferência direcional é um fenômeno induzido clinicamente através de uma estratégia de carga adequada para o paciente que sofre com dor, que é capaz de centralizar os sintomas do paciente, de abolir os sintomas do paciente, de reduzir o sintoma do paciente e melhorar esse paciente mecânica e funcionalmente, assim como do ponto de vista neurológico. Ficou claro para você? O grande lance é que existe um grande percentual de pacientes que não apresentam essa característica maravilhosa de preferência direcional, mas apresentam um fenômeno neurofisiológico chamado de habituação. E aí, como é que a gente vai diferenciar se o paciente que está na nossa frente está apresentando preferência direcional ou está apresentando habituação? Na preferência direcional pura, íntegra, geralmente há reversibilidade do sintoma. Isto é, existe uma direção que é favorável, geralmente, para o paciente, e geralmente existe a direção contrária que é completamente desfavorável, revertendo todos os ganhos terapêuticos daquela estratégia inicial que você usou. E aí, quando a gente aplica esse movimento contrário para testar a reversibilidade dos sintomas, pode acontecer que o paciente continue igual, não haja reversibilidade, ou esse paciente pode apresentar uma melhora ainda maior do que o exercício que você acreditava que era preferência direcional. E aí, qual que é a sacada, pessoal? Qual que é a sacada? Você não está lidando mais com um paciente que tem preferência direcional. Esse paciente agora, ele tem habituação, porque toda preferência direcional é uma habituação, mas nem toda habituação é uma preferência direcional. E aí, quando você está lidando com preferência direcional pura, o paciente deita na maca, faz uma extensão, melhora, volta na outra consulta, faz a pressão extra, melhora mais, volta na outra consulta, bota a pressão do terapeuta, a pressão do cinto, melhora mais. E o paciente segue melhorando vertiginosamente ao ponto de se dar ao luxo de abandonar seu tratamento antes da alta, de tão melhor que ele ficou. Do ponto de vista sintomático, funcional, neurológico, mecânico, qualidade de sono, frequência de uso de medicação e várias outras referências que a gente coleta. Independente se você tratou esse paciente somente na preferência direcional, no longo prazo, esse paciente não vai sustentar a melhora somente com aqueles exercícios, porque ele vai precisar de uma outra fase de otimização funcional. Se ele for esportista, ele vai precisar de reatletização, ele vai precisar de recuperação da função, isto é, colocar o movimento contrário ao que ele melhorou. Não pode mais agravar o quadro daquele paciente. E ele vai precisar ser desafiado através das fases de controle da dor, controle do movimento, otimização funcional, recuperação da função e, se necessário, como falei anteriormente, reatletização. Nessas outras fases, você vai ter que ter repertório de exercício terapêutico, mas não somente com a visão superficial de fortalecer determinado músculo, de alongar determinado músculo. Você vai ter que ter uma visão mais articular, mais neurodinâmica, para facilitar o gesto do esporte, o gesto funcional que o paciente quer recuperar. Tá fazendo sentido? Só que o problema está aí. Muitos fisioterapeutas param aqui na preferência direcional. Quando esse paciente está apresentando a habituação, que é o efeito neurofisiológico através de estímulos sucessivos, sendo capazes de reduzir a intensidade do sintoma do paciente, a gente não sabe se o efeito é terapêutico da intervenção que a gente está escolhendo ou se o paciente está tendo apenas o que chamamos de mudança de desfecho. A mudança de desfecho pode acontecer em qualquer paciente. E o que é que seria isso? Seria uma mudança na percepção de como o paciente está. O paciente pode ficar pior, inalterado ou melhor com qualquer tipo de intervenção, moderado pelos confundidores. E quais são esses confundidores? Viés de memorização. A gente só lembra dos eventos maravilhosos e mais trágicos das nossas experiências humanas. A gente não lembra da média, beleza? Efeito Hawthorne. É o efeito que o paciente tem quando está sendo observado. Você, quando está sendo observado, fatalmente um filtro social entra em você, com todas as experiências e aprendizados prévios,
que faz com que você omita certas informações ou se comporte de uma maneira socialmente aceita. Então, se o seu terapeuta perguntar para você, se você como terapeuta perguntar ao paciente, e aí, tá melhor? Se você tratou ele com educação e cordialidade mínima, que é requisitada por você simplesmente ser um humano cuidando de outro humano, ele vai ficar constrangido em dizer que não está melhor. Muitos pacientes dizem, estou bem, mas na verdade, às vezes eles estão até piores. Regressão à média. Se eu tenho dor de 0 a 10 e o cara chega para você com dor 8, ele só tem 2 casas para subir para 10, mas ele tem 8 casas para descer para 0. A regressão para a média vai fazer com que a tendência de normalização via sistema imunológico, sistema endócrino, sistema neurológico, metabólico, cardiovascular, desça a intensidade da dor desse paciente. Então, é como se ele já fosse melhorar independente do que ele está fazendo, entende? Efeito placebo e a expectativa do paciente. Nossa, agora eu estou sendo bem cuidado por um profissional altamente especializado, um profissional muito bom. A expectativa positiva interfere no resultado. Só então a gente tem o efeito da nossa técnica. E existe uma outra situação onde o paciente tem wind-up, somação temporal. Estímulos sucessivos, ao invés de promover a habituação, promovem sensibilização periférica, potencializando uma sensibilização central, bem característico de uma dor com mecanismo nociplástico, aumentado, sobreposto, né? Então, quando esse paciente não apresenta preferência direcional, o físio já fica perdido. Quando o paciente está em somação temporal, ele apresenta sensibilização ao invés de habituação, o fisioterapeuta não sabe nem para onde vai. Então o cara fica perdido, o cara fica desesperado, e o que é que a gente tem agora? A gente tem o efeito top-down, que é um efeito onde a gente abre os portões neurológicos para liberação de analgésicos, de opioides endógenos, de beta-endorfinas, de morfinas, para que o paciente controle a dor. E esse efeito é mediado pela comunicação terapêutica, que é a estratégia do que eu chamo didaticamente, tá? Do que eu chamo de terceiro fator. Primeiro fator, preferência direcional. Segundo, habituação. Terceiro fator, violação das expectativas. Proporcionar para esse paciente uma avaliação musculoesquelética completa é o básico. É o que qualquer fisioterapeuta que você sacode uma árvore, cai 300 fisioterapeutas de uma árvore, qualquer fisioterapeuta faz. Transformar a avaliação musculoesquelética, integrando com a avaliação clínica, numa experiência de cliente, para que aquele paciente saia dali com a sensação de que deveria ter te pago 10 vezes, 2 vezes, 5 vezes, 10 vezes mais do que você cobrou, é o que vai fazer a violação da expectativa. Basicamente, o potencial de comunicação que você tem vai mexer fortemente em um dos confundidores que a gente falou, que é a expectativa do paciente e o efeito placebo, em 2 desses confundidores. A sua comunicação é capaz de inibir a desesperança, reduzir mediadores que cronificam a dor, mediadores que fazem a dor sair de aguda para crônica e mediadores que aumentam a gravidade da dor. Quais são esses mediadores? O paciente vai reduzir a hipervigilância, o paciente vai reduzir o medo, o paciente vai reduzir o catastrofismo, vai diminuir o comportamento de medo e evitação, vai estar mais com sugestões melhores aceitas para que ele seja exposto aos movimentos que eles temem, para que ele seja exposto a o que ele tem que fazer para melhorar. Isso vai dar esperança, mais tranquilidade, menos preocupação, vai inibir um neurotransmissor chamado colecistoquinina, que age no cérebro em centros cerebrais que aumentam a ansiedade. Olha só, a sua comunicação pode reduzir a ansiedade do paciente, desativar a amígdala. Gente, o que a Big Pharma faz com os remédios, nós podemos fazer de forma igual ou até melhor com comunicação terapêutica. Isso não é fantástico? Então, o que eu quero que você entenda com esse vídeo? Tratar dor crônica exige a habilidade de qualquer profissional da saúde. Não interessa se ele é médico, se ele é fisioterapeuta, psicólogo, educador físico, farmacêutico, dentista, não importa, biomédico, enfim. Tratar dor crônica requer habilidade terapêutica. Quando a gente fala das áreas do movimento, o profissional ele não pode ficar só na preferência direcional.
O profissional ele tem que entender de habituação. E ele não pode parar por aí. Ele tem que potencializar suas ferramentas de comunicação com analogias e metáforas para fazer com que o paciente tenha uma descoberta guiada. Por que uma descoberta guiada, Caio? Porque se você impõe para o paciente o seu saber, porque você é o doutor, a adesão cai. Quando o paciente tem recomendação terapêutica, a adesão é muito menor do que quando o paciente descobre o que ele tem que fazer. Então, basicamente, eu estou te falando que sua comunicação terapêutica, sua entrevista motivacional, seu questionamento socrático não pode dar de mão beijada o que o paciente precisa. Tem que ter sentido. E aí a gente entra nos pilares da grande corrente de terapia cognitivo funcional, onde a gente faz o making sense of pain para a dor ter sentido para o paciente. Depois a gente faz exposição gradativa para o paciente recuperar suas habilidades de controlador. E depois a gente faz o lifestyle changing, a mudança de estilo de vida necessária para o paciente continuar melhorando ou perpetuar, ou manter o que ele ganhou terapeuticamente com você em tratamento. O resumo desse vídeo é para que você entenda que não dá para tratar mais a dor com base em biomecânica funcional do corpo humano. A gente precisa entender de neurofisiologia, de neurociência, de cinesioterapia. A gente precisa entender quando é a hora de usar recurso, como terapias manuais, como eletroterapias, como acupuntura ou agulhamento seco, como técnicas que vão enganar o sistema nervoso para que o paciente consiga fazer o movimento que é o que de fato vai melhorar ele. E se o profissional não tiver essa habilidade de comunicação, ele vai estar na média dos profissionais assalariados, que ganham lá entre seus 3 e 5 mil reais, quando a gente está falando de uma média boa. Eu mesmo, quando era assalariado, eu ganhava R$ 1.400 para atender todos os dias de segunda a sexta, meu amigo. R$ 1.400. R$ 1.400 hoje não paga uma das contas que eu tenho para pagar. Eu quero fazer você entender que não dá mais para ficar aplicando técnica. Aí eu vou te vender, eu vou te vender uma sessão de osteopatia. Eu te vendi uma sessão de acupuntura, uma sessão de liberação, uma sessão de ventosa, uma sessão de eletroterapia. Vamos fazer hidroterapia agora. Você que trabalha em clínica, que tem acesso a vários recursos, né? Não dá mais para você ficar com venda casada. O paciente está cansado disso. Isso aí o plano de saúde oferece. E você sabe a precariedade dos serviços ofertados pelos planos de saúde, pelos planos de saúde. Não dá mais para ficar fazendo venda casada. Agora você tem que vender o seu conhecimento, sua avaliação clínica para aplicar a técnica que o paciente precisa na fase de reabilitação que o paciente está. Não dá mais para você ser meia boca e preguiçoso com os pacientes. Não dá mais para você bater no peito e dizer eu resolvo. A multifatoriedade da dor crônica exige que você saiba comunicar para encaminhar quando necessário ao psicólogo TCC ou ACT, ou DBT se for o caso. Encaminhar para o médico da dor, intervencionista em dor, se for o caso, ortopedista, se for o caso, neurocirurgião, se for o caso, reumatologista, se for o caso. Saber como falar para encaminhar para um dentista, para encaminhar para um psiquiatra, para encaminhar para o personal trainer, que é o cara que esse paciente, depois do seu tratamento, não vai poder abandonar nunca mais. Você tem que entender de avaliação clínica integrada para saber quando aquele paciente só precisa de um nutricionista para ajustar os macronutrientes ou para equilibrar a flora intestinal. Porque, na verdade, você está tratando uma dor, tá tratando como dor musculoesquelética uma dor que é somato-visceral por causa de um ovário policístico que você nem sequer sonhou em perguntar. E aí a paciente vai no nutricionista, ajusta o macronutriente, ajusta a flora intestinal, faz os ativos que a nutrição faz muito bem, que a nutrologia faz muito bem, e a paciente melhora absurdamente de uma dor lombar, de uma dor abdominal, de uma dor em quadril, de uma dor pélvica crônica, porque você estava tratando como musculoesquelética por não saber avaliar. Não dá mais para vestir camisa de método técnico protocolo, meu amigo. Não dá mais para você ficar na teoria de terapias manuais, onde uma coisa no pescoço gera outra no ombro, que gera no quadril oposto, que saiu lá do pé, e por causa do seu pé tá doendo o seu ombro oposto. Eu já fui esse cara, pô, eu me envergonho disso hoje. Não dá mais para você atuar sem prática baseada em evidência, pessoal. Eu quero fazer com que vocês sejam uma geração de fisioterapeutas completamente inquietos,
completamente questionadores, que saibam falar não e que saibam perguntar por quê. Porque muitas vezes, pessoal, a gente precisa de ajuda de outros profissionais e essa ajuda não vem baseada em evidência. E aí você precisa ter comunicação para poder de convencimento. Para um paciente que, por exemplo, já vendeu uma casa para fazer uma cirurgia e você sabe que ele só precisava usar determinada medicação com tratamento psiquiátrico e psicológico. Mas o cara vendeu uma casa para fazer uma cirurgia de coluna e a dor dele não era mediada por drive periférico. Não era a cirurgia que ia resolver e o cara fez a cirurgia. Como é que você vai convencer esse cara a procurar outro profissional depois de ele ter investido dinheiro de uma vida para buscar um tratamento? Gente, nos Estados Unidos tem várias histórias, vários relatos documentados de pessoas que gastaram, hipotecaram suas casas, venderam seus imóveis para fazer cirurgias e cronificaram cada vez mais a dor. E aí o sistema de recuperação da saúde funcional era precário. O paciente teve que morar na rua depois de todo um processo de 5, 10 anos tentando tratar uma dor que era aguda, simples de tratar, mas que o mau serviço da saúde cronificou, porque hoje a saúde foca no bolso do paciente, não foca no paciente. Esse vídeo é um convite para vocês pararem de pensar como se aquele cliente fosse mais uma grana no seu bolso, fosse mais faturamento. Esse é um convite para você inverter sua prioridade e fazer com que você pense no cuidado centrado na pessoa. E aí, meu amigo, o que você ganhar de dinheiro, de faturamento, o que você fizer de faturamento na sua vida é só consequência da excelência de serviço que você presta. Você está entendendo onde é que eu quero chegar? Você está entendendo a complexidade, a multifatoriedade de tratar uma dor que passou de 3 meses, que o mundo convida as pessoas a pensar que é por causa daquela alteração na ressonância, que é por causa de determinada tendinite, artrose, abaulamento, degeneração, ciático, trigêmeo, DTM, enxaqueca, e na verdade tem vários outros fatores colaborando para que o paciente continue com dor? Seja você paciente ou fisioterapeuta, é isso que eu quero ensinar para vocês. E vocês podem aprender de diversas formas. Apenas me assistindo aqui no conteúdo gratuito desses canais, Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, YouTube. Tem muito conteúdo gratuito ensinando isso para vocês. E tem vários outros níveis de comprometimento. Você que é seguidor, você vira cliente. Você já é cliente, você faz a manutenção. Você é seguidor e é profissional, é fisioterapeuta, você entra na formação. Você já está na formação, você sobe para a mentoria. Você fica com o meu acompanhamento para transferir toda essa janela de raciocínio para você não ficar sem saber o que fazer. Para eu te ensinar em cada situação o que é que você tem que fazer. No primeiro contato, na consulta, como é que a gente avalia? No segundo contato, para começar as intervenções propriamente ditas, como é que a gente começa? Quais são os critérios que vão fazer com que a gente avance, com que a gente recue ou com que a gente mantenha a nossa estratégia? Quando o paciente foi evoluindo, teve um escape de dor, teve um flare-up, uma agudização de um quadro crônico, o que é que a gente faz? É terapia manual? É acupuntura? É movimento? É comunicação? Quais são as estratégias que a gente aplica quando o paciente está lá surtando, achando que o problema dele é grave e 98% dos casos não são graves? Então, se você quer aprender conteúdos como esse, reflete se esse vídeo fez sentido para você. Me segue em todas as redes sociais, eu não quero te pedir nada não. Só quero que você dissemine essa informação, porque a saúde hoje está tratando os pacientes com dor há mais de 3 meses da maneira mais equivocada possível. Beleza? Um grande abraço, movimento é vida.